estamos antecipando para no dia 13 nós saímos pela rua, todo mundo. Até as pessoas que eu apresentei aqui que está visitando você, não é para ir, dê um jeito lá, diga lá no seu trabalho que você tem um negócio agora para ir. As pessoas que não são evangélicas da vai também, porque se você não for, você só vai ver na televisão e eu devia estar lá. Então você já sabe, daqui a 15 dias, grande caminhada aqui, saindo do João Barreto, a gente já vai inaugurar essa pista nova aí, até o Socorrendo. Quem vai, diga amém. Senhor, muito gostoso nessa noite, tem sido a presença de Deus. Amém, irmãos. Vocês agradecer ao nosso irmão William por ter nos trazido para cá, também ao nosso irmão que deu nos conduzido para cá, mas que nessa noite o Senhor já está na festa, amém, irmãos? E por ele estar na festa, ele exige da gente santidade, amém? Essa palavrinha é um pouco peculiar porque ser santo não é fácil, mas nós, como cristãos, devemos santificar a cada dia, amém, irmãos? Vou cantar um hino conhecido, se não souber, canta conosco. Glória a Deus. Enquanto isso, as sentidas loucas está sumindo, mas
Arrebatamento é uma realidade que precisa voltar a ser pregada em algumas igrejas. Olha, o céu existe, é bom, e o inferno também, mas o destino é aqui que a gente decide. Aleluia. O céu está pronto para receber os salvos, mas tem crente com Facebook e internet. Uns querem reencarnar, outros ser rico aqui, mas eu fiz negócio. Quem fez negócio da sua? Subir, este é o alto da igreja. Eu não quero nem conversa com quem quer ficar aqui. Sabe o alto? Subir, e ouvir o clamor. O noivo vem aí. Eu espero ouvir Jesus a mim. Pode ser até agora. Convido o nosso escalado do nosso pastor, presbítero Ademir Costa, para estar trazendo aquilo que Deus tem colocado no seu coração, como sempre tem ensinado a igreja. Na hora que Deus está falando, a gente fica no nosso cantinho, não se levanta para ir tomar água, nem no banheiro, amém? Porque agora vamos ouvir Deus falar conosco em nome de Jesus. Muito saúde com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por estar aqui mais uma vez. Sempre estamos escalados e cumprindo a escala. Desde já agradecendo ao nosso pastor Ailton José Alves, ao nosso pastor Samuel e também ao nosso pastor Marcelo Gomes, aos nossos evangelistas, nossos coordenadores e presbíteros, dirigentes de congregações. Assim como no ano passado, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número, para entender esse texto, verso de número 1, que nos traz a seguinte expressão textual: finalmente, irmão, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, assim como recebeste de nós, e de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que continueis e progredir cada vez mais. Verso 2: porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Como também antes dizemos, testificamos, verso 7, porque não nos chamou Deus para a inundância, mas para a santificação. Quantos podem dizer amém? Para entender o texto, nós temos que ir ao contexto. Se eu fizer uma aplicação pessoal para a igreja, mas por que Paulo falou? Por que Paulo enviou esta carta? Paulo, ele tinha 5 tipos de mensagem, Paulo.
Paulo ele pregava muito sobre teologia, que são a doutrina da salvação. Paulo pregava também sobre cristologia, que é a doutrina de Cristo. Paulo também pregava sobre paraclesiologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Paulo também pregava sobre heresiologia, contra a heresia. E Paulo pregava também sobre escatologia, doutrina das últimas coisas. Então Paulo ele tinha muitas mensagens, o maior missionário após Jesus Cristo. Mas Paulo também tinha outra mensagem que ele pregava, que era 6 tipos. Paulo pregava também sobre doxologia, que é a adoração, essa que você está fazendo nesta noite aqui. Paulo expressava de uma forma tão grande que ele não poderia dizer nem o que viu do céu. Então ele falava ali em Romanos capítulo 11, verso 33 ao verso 36, todas essas coisas. Em Colossenses capítulo 1 e também o verso 16 e 17, Paulo expressava desta forma a grandeza de Deus. Então Paulo simplesmente era aquele ensinador. Paulo era aquele que tinha todas as mensagens que Deus colocara no seu coração. Mas porque Paulo pregou e falou sobre este tema, nesta aqui, deixa eu logo de falar, o texto que vocês escolheram é muito duro, mas é muito duro para mim e para você também. Mas Paulo também falava de uma consequência, e também Paulo falava sobre também algo para se chegar no céu. Então, por olhar aqui no capítulo 1, do capítulo 4 até o verso 12, Paulo vai que vai, mas Paulo bate daquele jeito. Quando Paulo chega no verso 13, aí não é que Paulo muda sua mensagem, é que Paulo agora vai mostrar porque ele está exortando do verso 1 ao verso 13. Aí Paulo vai falar do verso 13 até o verso 19 e 20 sobre o arrebatamento da igreja e sobre o pago daqueles que fizeram a vontade de Deus. Quando falamos de santificação, lá no passado nós vamos ver alguma santificação. Por exemplo, tinha um jovem chamado José, que ele estava na casa de Potifar, foi entregado tudo sobre o seu domínio, mas tinha algo que não tinha sido colocado sobre a mão dele. Mas aquele jovem guardava no seu coração o temor do Senhor sobre a sua vida. E esse jovem, um dia aquela mulher cobiçava muito ele, e aconteceu que ela fez uma investida. Ela tirou as suas roupas, ficou com a sua capa, mas tem uma coisa, ela não ficou com a sua honra, nem o seu temor diante de Deus. Esta é a verdadeira santificação. Mas quando também falamos, e foi cantado aqui no livro do profeta Isaías, a Bíblia nos diz que Isaías, quando estava já para iniciar o seu ministério para Israel, que ele vivia em Judá, e vivia de boa, porque ele era um profeta que profetizava dentro do palácio para alguns reis. Sua família era real, ele era primo do rei. Então agora Deus iria mudar a vida do profeta Isaías. E a Bíblia diz que Israel ficou sem o rei. O rei Uzias morreu com toda a sua arrogância. E a Bíblia nos diz que Deus agora tira ele de ação. Mas a Bíblia diz que Israel ficou agora sem o rei, mas tinha trono. Isaías ficou triste, amargurado. E a Bíblia diz que ele foi para diante do templo. E quando ele foi orar ao Senhor, Deus iria mudar a história do seu ministério. A Bíblia diz que Isaías, quando ele chegou no templo, a Bíblia diz que Isaías, quando começou a olhar para o céu, ele viu os céus abertos. E ele disse que veio a imagem do Senhor. E ele também viu os serafins que estavam ao lado do Senhor. E eles voavam e cantavam um para o outro, dizendo: Kadosh, Kadosh, Kadosh. A expressão hebraica, traduzindo para o português, vai dizer assim: santo, 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 santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Aí o profeta toma para si e diz: eis que eu sou homem de lábios impuros e vivo no meio de homens de impuro lábio. Eis de mim que eu estou perecendo. Aí a Bíblia diz que o anjo pegou uma tenaz, foi diante do profeta e pegou uma brasa viva e colocou sobre a boca do profeta. Deixa eu só dar um tempinho nesse daqui, ó. Quando ele pegou esta brasa viva e essa tenaz e levou diante do profeta, que o anjo pegou esta tenaz
está tirando a tua iniquidade e o teu pecado. Mas brasa não tira, nem o anjo também tem poder, nem o Atenaz também tem poder. O que é que tira pecado? João capítulo 1, versículo 29. Jesus vai chegando diante ao Jordão, e eles olham para Jesus e João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você crê que esse Jesus está aqui nesta noite? Se você crê, ergue a sua mão, manda glória para ele, Senhor. Aleluia. Este daí tira pecado, este é santo e purifica. A Bíblia nos diz que Paulo aqui vai escrever, e Paulo está numa viagem missionária. É a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 1 por diante. Quando Paulo vai na sua segunda viagem missionária, ele vai dentro aqui da Mesopotâmia, aqui na Tessalonicense. E quando ele chega, Paulo chega pregando demais, faz um alvoroço dentro da cidade. Alguma parte dos judeus ficava admirado e se converteram. Outra parte não gostaram nada da mensagem de Paulo. Paulo ficou apenas 3 semanas para fundar uma igreja. Deixa eu repetir, que você não está entendendo nesta noite. Paulo ficou 3 semanas para fundar uma igreja e fundou a igreja com muitos convertidos. Eles tiram Paulo. Paulo sai da cidade. Paulo ensina, sai da cidade. Porém, Paulo agora vai enviar um pastor que ganhou em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, capítulo 15. Quem era esse pastor? Pastor Timóteo. Paulo envia para esta cidade, para esta igreja, e inicia tomando conta da igreja de Tessalônica. E a Bíblia nos diz que ele tomará conta, mas no meio tinha muitas coisas, no meio tinha muita depravação. Por que era assim? Porque Paulo enviou. Agora você vai entender porque Paulo mandou esta carta para Timóteo, ensinando os irmãos de Tessalonicenses. Em primeiro lugar, este local era um local que tinha simplesmente a pessoa coabitava até com a própria mãe. As pessoas se casavam e depois se divorciavam para casar novamente. As pessoas tinham, e eles tinham em si que o corpo era trato de imundícia e o espírito era quem valia para Deus. Era o gnóstico que tinha esse pensamento. Então o que era que eles faziam? Eles estragavam seu corpo, eles andavam, vou tirar o microfone, eles se prostituíam, eles se usavam, eles ficavam homem com homem, mulher com mulher. Eles eram um depravo só. Paulo tomou conta e tomou a situação de Timóteo. O que estava acontecendo? Eles estavam defraudando tudo da criação de Deus. Então Paulo envia para Timóteo e começa a falar que Deus nos chamou para ser santo. Em primeiro lugar, Paulo estava dizendo: eu quero vocês separados, eu quero que vocês se abstenham, saia deste meio da prostituição. Aí Paulo também chega a falar forte daqueles que não vivem em paz. Aí Paulo diz: não defraude seu irmão, ande com paz, ande sim, pecado no céu. Quando Paulo começa a ensinar sobre esta parte, aqui na igreja, e neste período aqui de Tessalônica, que era povo aqui também que tinha Roma, este lugar, os 15 imperadores, só um deles não era homossexual. Só um deles que não era. Todos 14 foi, era Cláudio. Mas mesmo assim, o imperador Cláudio, ele não era. Mas a sua esposa, digníssima, a dona da cidade, daquele local, ela saía todas as noites para o prostíbulo e voltava de manhã. Era a última que saía. Então a depravação estava colmada no meio do povo. Aí Paulo, com cuidado naqueles crentes que se converteram, Paulo começou a dizer para ele: olha, santificai e ficai longe da prostituição, honrai seu irmão e honrai a Deus. O que desonrava a Deus era desobedecer a Deus e fazer algo contra o Espírito Santo. Aí Paulo, escrevendo a sua carta em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14 ao verso 19, Paulo vai no ensino. Aí Paulo olha para a igreja e diz assim: vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Olha para seu irmão que está ao seu lado e diz assim: o nosso corpo é templo e morada
do Espírito Santo. Mas diga também para ele: ele habita dentro de mim, ele está comigo, ele está nesta noite com você. Se você quer nesta noite, levanta essa mão, manda glória para Deus. Tempo e morada do Espírito Santo. Aí o autor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12 ao versículo 20, o autor aos Hebreus vai pegar forte e ele vai dizer o que Paulo está dizendo aqui. Por isso que muitos dizem que Paulo escreveu o livro de Hebreus. Eu tenho uma opinião, eu não sei se foi Paulo, eu não sei se foi Estevão, eu não sei se foi Apolo, que era homem eloquente, mas Paulo pegou também aqui, ele vai repetir algumas frases de Paulo. O que é que ele vai dizer? Segui a paz com todos. Agora vamos mais. E a santificação. E a sustenta. Sem a qual ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém verá ao Deus Todo-Poderoso. Porque sem a santificação ninguém verá ao Deus Todo-Poderoso. Santificação, o jovem falou aqui, o nosso jovem cantor, significa separado, longe das coisas do mundo, longe das práticas imundícias. Existem 3 tipos de santificação. Aí você diz: eu não vi essa não. Existem 3 tipos de santificação. Existe a santificação passada, existe a santificação presente, existe a santificação futura. Não estou entendendo, irmão Ademir. Existe a santificação passada. A Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas Paulo, escrevendo também na igreja romana, diz que mas Deus deu direito para aqueles que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mesmo Paulo, ele escreveu também. Eu disse para você 3 tipos de santificação. Qual é a santificação passada? A santificação passada é aquela antes da cruz do Calvário, quando Jesus morreu. Ali sim é a santificação passada, morreu para nós. E a santificação presente, qual é ela? É quando Jesus, ao terceiro dia, o anjo foi, tirou a pedra, e agora quando procurava, dizia: o que você procura aqui, mulher? Ele está vivo, ele já ressuscitou, Você crê que aquele Deus Todo-Poderoso estará aqui, já ressuscitou? Você crê que ele estará aqui para dar santificação à sua igreja? Ele a sua mão, igreja, manda glória para ele. Esta agora, após a sua ressurreição, é a ressurreição presente. Aí você me diz: por que a ressurreição presente é a santificação presente? Sabe por quê? Porque na santificação presente nós vivemos progressivamente. Nós não vamos atingir o lapso da santificação aqui na terra ainda. Aí você me diz: não, nós saímos do mal, nós se livramos do mal e vamos progredindo. A santificação vem, a prostituição vem, você sai da frente e diz: não é para mim. A mentira vem, você diz: sai da frente, ainda não é para mim. A santificação se aperfeiçoando. Aí vem agora a calúnia, você sai dela e diz: eu estou com santificação em andamento, não posso misturar. Vem a mentira, você diz: eu estou com santificação em andamento, não posso mentir. E Deus trabalhando na sua vida e na minha vida, e ela chegando, te tirando deste mundo. Aí alguém vai dizer para você, e vai dizer: ei, o santinho, a santinha. Já recebi muito desse tipo na minha oficina, no meu trabalho. Aí diz: você é santo? Eu digo: sou mesmo. E você quer saber mais? Além de ser santo, eu sou príncipe. Aí ele diz: é mesmo? Eu digo: eu não sei nem se eu sou da África, não sei, eu só sei que eu sou filho de um rei. E ele me disse que eu tenho um sacerdócio real, e me disse mais que eu tenho uma herança para herdar. Olha para seu irmão, pega este clima que você está hoje de festividade, diz assim: eu não sabia que você era uma princesa. Diz para ela, fala para ela, diz para ela aí atrás: irmão, eu não sabia que você era um príncipe. Fala aí para ele, mas diga para ele: eu sou filho de um rei.
rei, eu sou herdeiro. Sabe por que eu sou herdeiro? Porque Pedro disse: vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido, povo santo. Cadê os santos daqui? Cadê os santos? A verdade, a soul, santo, separado, a mentira não vai pregar, a impureza não vai pregar. E Paulo escrevendo disse assim: olha, eu sei que aí tem todo tipo de coisa. O imperador, a sua esposa se passa pela noite. O outro imperador antes dele, ele coabitava com a sua mãe, Nero, antes de matar a sua mãe e pôr um gato dentro dela para saber de onde veio. Ele coabitava com a sua mãe. Aí Paulo ficou preocupado e Paulo agora vai bombardear. O Paulo que foi expulso com 3 semanas pregando, aí mandou Timóteo, manda a carta. Aí surgiu no meio da igreja agora uma heresia. Qual era a heresia? A heresia era que todos aqueles que morreram não veria a Cristo. Aí Paulo falou sobre a santificação. Aí quando Paulo dá esta continuidade, quando chega no verso 13, aí Paulo diz: aquele que é separado e longe de todo mal e é santo, ele vai ter isso aqui. O que foi que eles disseram? Aí Timóteo disse: olha, eles disseram que aqueles que morreram não verão a Cristo, só os que tiverem vivo. Aí Paulo disse: os mortos ressuscitarão primeiro. Deixa eu repetir para você que você não está ouvindo: os mortos ressuscitarão primeiro. E que mais, Paulo? E nós que estamos vivos seremos transformados. Nós que estamos vivos seremos transformados. Aí Paulo vai atirando, te batendo forte, diz: aí a trombeta soará. Aí Paulo, quando está falando, diz: com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Voz de arcanjo era quando Deus fazia acampamento com o povo que tocava, todo o povo se reunia. Eu não sei se é o arcanjo, eu não sei se é o próprio Cristo, eu só sei dizer que voz de arcanjo e trombeta de Deus. Aí Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 15, versículo 50 e 51, Paulo vai dizer que vai ser no abrir e no piscar de olhos. A igreja pode estar aqui neste momento, vai estar muita gente correndo aí fora, desviados vão correr um lado para o outro. Aí Paulo está interpretando hoje o dia, está dizendo: quem vive em santidade vai ter isso aqui. O desviado vai chegar na igreja, no templo, se for aqui, vai te procurar. E diga a seu irmão aí: não vai me achar. Diga para ele: não vão me achar. Vão procurar os nossos dirigentes, vai procurar os nossos diáconos, os nossos auxiliares, vai procurar os nossos presbíteros, nosso coordenador, dizendo: cadê aquele moreno que falava tanto de amor? Cadê aquele dirigente tão animado? Aí o desviado vai dizer lá de fora: um povo santo separado, a igreja Jesus Cristo levou. A igreja Jesus Cristo levou. Cadê a igreja do arrebatamento do Senhor? Ele a sua mão, manda glória para Deus, Senhor. Está chegando a minha hora, eu estou parando. Como está chegando a minha hora, Senhor, quem subirá e quem vai habitar no santo templo do Senhor? Aí o salmista foi Davi, pegou a pena e o treino pegou também o lápis e começou a escrever aquele, o que Paulo está repetindo, tá certo? Aquele que não fala mal do seu irmão, é o que Paulo está falando nos versos primeiro. Aquele que não blasfêmia, aquele que não levanta calúnia, aquele que não fala mentira, aquele que não se prostitui, aquele que anda no caminho do Senhor, este sim habitará no templo do Senhor. Eu sei que Jeová nesta noite está com você dizendo: não se fala mais em arrebatamento, você já escolheu santificação. O contexto dessa santificação aqui é o arrebatamento da igreja do Senhor. Eu sei que você está dizendo:
Você agora vai entrar em algo que Paulo fala grande. O que é que Paulo fala? Segundo o doutor Lucas, no capítulo 24, 22, ele vai dizer que você vai estar numa mesa. E diante dessa mesa, segundo quando Deus descia no Monte Sinai, que diz a Moisés: tira a sandália dos pés, e a terra que tu estás é terra santa. Então, para se aproximar de Deus, você venceu na santificação. Você saiu do meio da corrupção